Bom, vamos agora gravar a nossa aula de curso de Teologia Pastoral, módulo 2, História da Teologia. Eu já quero deixar para você aqui uma oração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse momento, peço que o Senhor receba o nosso tempo de aula contigo e esclareça além do que as palavras letras possam expressar. Acrescente com teu Espírito Santo em sabedoria e graça em nossa mente, em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Módulo 2 vai trazer a história da teologia pastoral, a história da teologia pastoral remota aos primórdios da Igreja Cristã, onde a prática do ministério e a reflexão sobre o papel da Igreja na sociedade sempre esteve entrelaçada com o processo de evangelização e cuidado das almas. Ao longo dos séculos, a teologia pastoral evoluiu influenciada por mudanças sociais, culturais, teológicas e eclesiais, e tornou-se uma parte essencial do estudo de teologia, refletindo a prática pastoral de uma maneira cada vez mais adaptada aos desafios de cada época. Este estudo busca explorar a origem, evolução e principais influências da teologia pastoral, dando uma visão detalhada do desenvolvimento dessa disciplina. Vamos falar agora sobre a origem da teologia pastoral. A origem da teologia pastoral está profundamente ligada a missões evangelizadoras da Igreja nos primeiros séculos. Desde os tempos apostólicos, a prática de cuidar das comunidades cristãs e a reflexão sobre como levar o evangelho às diferentes culturas e realidades sociais já eram elementos centrais da missão cristã. A palavra pastoral em si deriva do latim pastor, que significa pastor, ou aquele que cuida de um rebanho. No início da igreja, os apóstolos eram primeiros pastores, responsáveis por espalhar as mensagens cristãs e cuidar das primeiras comunidades de fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, a reflexão teológica estava fortemente ligada à pregação e à prática sacramental, mas a distinção entre a teologia teórica e a pastoral prática ainda não estava claramente definida. Foi apenas com o crescimento da igreja e a diversificação das necessidades das comunidades que a teologia pastoral começou a se estabelecer como um campo próprio de estudo. Ela começou a se tornar mais formalizada à medida que a igreja enfrentava novos desafios no que diz respeito ao cuidado pastoral das grandes populações cristãs. Um pouco crucial na origem da teologia pastoral foi a carta de São Paulo, de Paulo ao Tito, onde o apóstolo dá orientação prática sobre o cuidado da igreja e o comportamento dos líderes espirituais. Paulo, assim como outros primeiros teólogos da igreja, tinha uma abordagem pastoral de grande relevância, estabelecendo diretrizes sobre a pregação e a moral cristã e a vida comunitária. No entanto, é importante observar
que nesse período inicial a teologia pastoral não era vista como uma disciplina separada, mas sim como uma parte integrante do ministério apostólico e do ensino cristão. Foi um concílio de Trento, no século XVI, que se deu um marco importante para o desenvolvimento da teologia pastoral. A igreja enfrentava um período de crise com a reforma protestante e o fortalecimento do papado. O Concílio de Trento fez um esforço considerável para reafirmar a importância da formação pastoral e da prática do ministério, estabelecendo novas normas para a formação dos clérigos e uma reflexão teológica mais profunda sobre o papel da igreja na sociedade. A partir daí, a teologia pastoral começou a se estruturar de maneira mais sistemática. E, embora ainda estivesse intimamente ligada à formação sacerdotal, começou a expandir para incluir os aspectos mais amplos da vida e missão da igreja, como a evangelização, o serviço pastoral, ação litúrgica e o cuidado com as almas ao longo dos séculos. A teologia pastoral foi se tornando um campo de estudo mais específico e técnico, à medida que as necessidades pastorais da igreja foram se tornando mais complexas. Vamos falar da evolução da teologia pastoral através dos séculos. Com o passar dos séculos, a teologia pastoral passou a refletir as mudanças e os desafios das diversas épocas. Durante a Idade Média, as igrejas católicas se consolidou com as instituições dominantes na Europa e o cuidado pastoral eram fundamentalmente voltados para comunidades rurais e para o culto litúrgico. As universidades medievais que começaram a se desenvolver no século XII, também desempenharam um papel importante na função dos clérigos. E a teologia pastoral começou a ser incorporada ao currículo das escolas de teologia. A teologia pastoral medieval tinha um foco considerável na pastoral sacramental, na propagação para sacramentos e no cuidados espirituais das almas. A pastoral de orientação e de cura espiritual era uma das principais preocupações da igreja. No entanto, esse período também foi marcado pela crescente burocratização da igreja e pela amplificação da distância entre líderes e as comunidades locais. Isso criou desafios no que diz respeito à eficácia da ação pastoral, que começa a ser vista em algumas partes como excessivamente formalizada e desvinculada da realidade concreta das pessoas. Durante o Renascimento e o início da Idade Moderna, as transformações culturais e científicas que marcaram essa época, a teologia pastoral começou a se expandir para além das simples observâncias dos rituais e da administração dos sacramentos.
As mudanças no pensamentos filosóficos e teológicos também influenciaram a reflexão pastoral. A Igreja Católica, ao mesmo tempo que enfrentava o desafio de reforma protestante, procurou reforçar suas bases teológicas e pastorais por meio de uma nova visão de evangelização, mais adaptada aos termos e necessidades do momento. O Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, representou um grande ponto de inflexão na teologia pastoral. O concílio procurou reformar a Igreja e sua missão, buscando um maior diálogo com o mundo moderno. Com ele, a teologia pastoral passou a enfatizar a importância de uma igreja mais aberta e inclusiva, que fosse capaz de interagir com a sociedade contemporânea. O Conselho ainda trouxe à tona a necessidade de uma pastoral mais missionária e concentrada na ação concreta de evangelização e promoção social, e mesmo focada em uma pastoral rígida e centrada nas paredes da igreja. Desde o Vaticano II, a teologia pastoral evoluiu significativamente para abordar questões mais amplas e complexas, como a pastoral familiar, a pastoral social e a pastoral da saúde. A ação pastoral passou a envolver não só o cuidado espiritual das pessoas, mas também sua integração nas questões sociais, políticas e culturais, com um enfoque crescente no trabalho social e na justiça. Hoje, a teologia pastoral continua a se adaptar aos desafios modernos da Igreja, com a necessidade de atender à questão como a secularização, a pluralidade religiosa e a globalização. E para encerrar, nós vamos falar sobre a influência de grandes teólogos pastorais. Ao longo da história da teologia pastoral, vários teólogos e pensadores influenciaram profundamente a maneira como entendemos a pastoral e a sua aplicação prática. Um dos primeiros grandes teólogos que deixou uma marca significativa na reflexão pastoral foi Santo Agostinho, cuja obra Confissão não apenas traz uma profunda visão da existência cristã pessoal, mas também oferece uma teologia pastoral que lida com a vida cristã de maneira íntima e pastoral. Lembrando que para nós, os protestantes, abre aspas, Agostinho não é santo, mas muitos da Igreja Católica o têm como tal. Agostinho, fecha aspas. Agostinho reconheceu a importância do cuidado pastoral individual e a necessidade de guiar as almas com sabedoria e paciência. No período medieval, grandes teólogos como Tomás e Aquino e Bernardo de Claraval também influenciaram o desenvolvimento da teologia pastoral. Aquino, com a sua abordagem sistemática da teologia, influenciou a maneira com que a Igreja tratava a formação do seu clérigo e a prática pastoral, fornecendo uma base filosófica e teológica
robusta para a prática pastoral. Já Bernardo de Claraval, com sua ênfase na vida contemplativa e na importância da oração e da meditação, teve um impacto profundo na pastoral monástica. E suas ideias ajudaram a moldar a forma como o cuidado espiritual era administrado nas comunidades religiosas. No século XX, teólogos como Karl Rascher e Henri de Lubac desempenharam um papel significativo na revolução da teologia pastoral. Rahner, com sua ênfase na teologia transcendental e na abertura da igreja com o mundo moderno, ajudou a moldar uma pastoral que tivesse em sintonia com os desafios de um mundo contemporâneo. De Lubac, por sua vez, foi um dos principais teólogos do Vaticano II e ajudou a promover uma missão da igreja como comunidade de fé, cuja a missão era dialogar com o mundo e trazer a luz do evangelho para as realidades sociais. Em tempos mais recentes, teólogos como Joseph Ratzinger, Papa Bento XIV, também influenciam a teologia pastoral com uma ênfase na centralidade da verdade e na necessidade de uma igreja que fosse fiel à sua tradição, ao mesmo tempo que enfrentava os desafios de um mundo moderno. Ratzinger, em sua obra teológica, em sua reflexão pastoral, reiterou a importância de uma pastoral que fosse profundamente enraizada na doutrina e que, ao mesmo tempo, que se abrisse ao diálogo com as diversas culturas. Esses e outros teólogos tiveram uma influência significativa na evolução da teologia pastoral, não apenas no que diz respeito à formação da teologia dos ministros da igreja, mas também na formação como a igreja se vê e interage com o mundo. Bom, ficamos por aqui com o módulo 2, bem grandinho, mas eu escolhi trazer em texto para vocês, para que possamos conseguir ler e memorizar e ter um melhor conteúdo. Não esqueça que você precisa de comentar a aula. Primeiro, eu já vi que poucas pessoas assistiram, porque tem pouco comentário. Comente para poder registrar a sua presença. Deus abençoe.